Tem gente que pensa que ansiedade é simplesmente fazer as coisas com muita pressa ou antecipar algumas coisas. Mas a ansiedade também pode ser o desejo desesperado de querer ser aceito. E por isso no episódio de hoje nós vamos falar a respeito de Jefté, um homem que venceu muitos exércitos, que no meio de tanta rejeição foi enxergado e escolhido por Deus, mas por causa da ansiedade e do orgulho, sustentou um voto que fez com que ele perdesse a própria filha. Hoje nós vamos mergulhar na história de Jefté e entender como a ansiedade e o orgulho podem fazer com que você termine muito mal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ruínas da Sabedoria. Peraí. Antes da gente seguir para a nossa historinha com Jefté, eu quero que você já coloque um curtir aqui nesse vídeo, já se inscreva no canal para não perder nenhum episódio dessa série que está sensacional e já compartilha com aqueles seus amigos para que eles também aprendam a controlar a ansiedade e a entender o perigo que a ansiedade tem na vida de cada um deles. Agora sim, vamos para a história. Rejeitado pelos meus irmãos, com uma mãe prostituta e cercado de amigos vadios, esse era eu. Senhor, se me deres a vitória sobre os filhos de Amon, sacrificarei a ti aquele que primeiro sair da porta da minha casa. Não, era ela, minha filha, minha única filha. Eu rasguei as vestes, mas mantive o voto. O meu orgulho me fez abrir mão daquilo que eu mais guardava no coração. Como vocês puderam ver, a história de Jefté ela já começa um pouco complicada. Jefté ele é filho de uma prostituta e por causa de ser filho de uma prostituta ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Os seus irmãos, que eram irmãos por parte de pai, não aceitaram que ele tivesse parte da herança. E eu quero já dar introdução para vocês a um assunto que vocês vão ouvir muito aqui nessa série e também nos outros conteúdos que eu crio, que é a respeito da rejeição. A rejeição é um dos piores sentimentos pelo qual o ser humano pode passar. Uma pessoa que passou por rejeição em algum momento da vida, ela vai passar o resto da sua vida sendo marcada por isso. E enquanto ela não reeditar as suas emoções, não buscar uma cura profunda para isso, ela vai continuar sofrendo as consequências da rejeição. E Jefté foi rejeitado no livro de Juízes, no capítulo de número 11, do verso 1 até o verso de número 3. Ele, além de ser filho de uma prostituta, ele também agora é rejeitado pelos irmãos. E o que me chama a atenção é que a Bíblia nos mostra, no verso de número 2, que Jefté começou a se envolver... Juízes capítulo de número 11, Jefté ele começou a se juntar com um bando de vadios. Ou seja, olha que interessante, Jefté ele passa por um trauma na sua infância, ou no seu período ali de mocidade, e isso faz com que ele se junte com pessoas que também eram pessoas que estavam completamente à toa. E muitas vezes nós olhamos para as pessoas que estão à toa ou por alguma outra coisa e falamos, esse é preguiçoso, esse não vai dar em nada, quando na verdade o que essa pessoa tem são traumas emocionais escondidos que levaram ela a determinada situação. E Jefté tinha uma necessidade de aprovação muito grande. Ali no verso de número... Depois, a partir do verso de número 6, eles começam o processo de que Jefté é chamado para assumir o governo e o comando do exército de Israel. E até aqui a vida de Jefté está correndo normalmente como a vida de qualquer outra pessoa, mas o problema começa lá no livro de Juízes, no capítulo 11, do verso de número 30 até o verso de número 31, que é quando Jefté, depois de já ter ganhado uma série de batalhas, ele vai para mais uma batalha. Só que aí ele toma uma atitude, e que nós vamos aprofundar a respeito dela. No Juízes capítulo 30, verso número 31, quero ler com vocês, porque essa parte é muito importante, vai dizer o seguinte: E Jefté consagrou este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar de vitória sobre os amonitas, será oferecido ao Senhor e eu o sacrificarei em holocausto. O que eu quero chamar a atenção para vocês é a respeito da ansiedade. Jefté, com a necessidade de ser aprovado e com a ânsia de querer ser aprovado por Deus, ele acaba indo contra os próprios princípios que Deus estava ensinando. Deus não queria sacrifícios humanos e ele nunca tinha pedido isso. E Jefté, por um voto tolo e ansioso de querer ser aprovado desesperadamente pelas pessoas e pelo próprio Deus, ele tenta comprar o olhar de Deus sobre a vida dele. E o que eu quero dizer para você é que não existe absolutamente nada que você faça
que vai atrair o olhar de Deus para você, porque Ele já olha para você, não porque você é bom ou pelo que você faz, mas Ele já olha para você porque Ele te amou e Ele pagou um alto preço pela tua vida. E nós precisamos olhar o como que a ansiedade faz com que as coisas sejam distorcidas na nossa mente. Jefté distorceu a imagem que ele tinha na cabeça dele de Deus, e ele acreditou: se eu fizer um sacrifício de alto valor para Deus, Ele vai me olhar de uma forma diferente. E o que me chama a atenção é que quando nós estamos em um estado de ansiedade, nós não medimos as consequências daquilo que falamos. No livro de Provérbios, o rei Salomão, um dos homens mais sábios que já passou pela terra, ele vai dar um conselho: não faça votos de tolo que você não consegue cumprir depois com o Senhor. E Jefté faz exatamente um voto de tolo, porque na ânsia e na emoção, ele acaba fazendo um voto que nunca foi algo que Deus pediu, e ele acreditava que estaria agradando a Deus fazendo algo que estava dentro do coração dele. E aqui fica o alerta para você: o que você tem feito ou prometido nos momentos de ansiedade? Rapaz, esse assunto deu até calor aqui. Deixa eu tirar essa blusa, porque agora o assunto está esquentando. Deixa eu deixar ela aqui mesmo. Você reparou como que a ansiedade faz com que você tente buscar uma aprovação que não há necessidade de ser comprada? Ou como que a ansiedade faz com que você não pense nas consequências dos teus atos ou até mesmo das tuas palavras? O que eu quero ensinar com você aqui através da história de Jefté é que a rejeição pode levar você a se tornar uma pessoa ansiosa. E você já parou para se perguntar o porquê que você quer tanto vencer na vida? Ou por que você quer tanto assim mudar o seu patamar de vida? Ou por que você está com tanta pressa de dar certo, de se encaixar numa carreira, de viver o teu propósito? Porque às vezes você está romantizando por aí que você não vê a hora de viver o seu propósito, quando na verdade o que você está querendo é ascender logo socialmente ou conseguir resultados rápidos para poder se sentir aceito por outras pessoas. Você já parou para pensar que às vezes você pode estar fazendo votos com Deus de forma extremamente precipitada e ansiosa, pelo simples fato de que você não conseguiu curar suas emoções? E pior ainda, às vezes você pode estar entregando coisas que nunca foram pedidas para você, pelo simples fato de tentar comprar uma aprovação ou uma aceitação. O que eu quero extrair da história de Jefté para a tua vida é que se você não tomar cuidado com aquilo que você pensa ou com como você age enquanto está ansioso, você vai começar a entregar muitas coisas de mão beijada na mão de outras pessoas. Mas o que me chama a atenção é o que acontece no verso de número 34, que vai dizer o seguinte: assim que Jefté retornou à sua casa em Mispá, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando de alegria ao som de tamborins, e ela era sua única filha. E Jefté não tinha nenhum outro filho ou filha. Ou seja, por causa de um voto precipitado, Jefté agora ia ter que sacrificar a sua própria filha. Mas o que me chama a atenção é que eu tenho certeza absoluta, se Jefté tivesse reconhecido que errou e ido perante Deus e falado: Senhor, eu errei na minha decisão, não deveria ter feito esse voto, fiz esse voto de maneira precipitada, Deus permitiria que ele mudasse esse voto. Mas o orgulho de Jefté fez com que ele cumprisse esse voto, e Jefté matou a sua própria filha. Sabe, existe uma coisa que você precisa entender, que muitas vezes o orgulho vai te cegar. E o orgulho vai fazer você esconder uma coisa que é a sua maior ferramenta contra ele, que é o arrependimento. Quando nós olhamos em toda a história, as histórias bíblicas, nós vemos que Adão foi aquele que, por não se arrepender, perdeu o paraíso. Em nenhum momento passou pela cabeça de Adão, ou saiu da boca de Adão: Senhor, me perdoa, eu comi o fruto e não deveria ter comido. Pelo contrário, ele só ficou preocupado em passar a responsabilidade. O que eu quero chamar a atenção para você é: às vezes a tua ansiedade está colocando você em situações que o orgulho está te aprisionando nela. E às vezes você acha que está fazendo tudo muito certo, mas na verdade você está se aprisionando por causa do teu orgulho. Se você prometeu algo na ansiedade, ou se você fez algo que não deveria ser feito em um momento de ansiedade, ainda dá tempo de você corrigir. Se arrependa, peça perdão, não tenha medo de dizer que se enganou. Sabe, uma das coisas mais bonitas e talvez mais leais que um ser humano pode ter é mudar de ideia.
O grande problema é que as pessoas veem a nossa mudança, elas não conseguem aceitar a nossa mudança, pelo fato de que como é que pode você que saiu do mesmo lugar que eu, que comeu a mesma coisa que eu, conseguiu chegar num lugar onde eu não tive coragem de chegar? Então não tenha medo de mudar de opinião, porque isso é uma bênção divina. Se você não mudasse de opinião, talvez você ficaria aprisionado em situações que você não precisaria mais estar aprisionado. Por isso, perca o teu medo de mudar de opinião. E sabe, a sua ansiedade pode estar fazendo com que você queira correr na frente de Deus. Com que você queira fazer as coisas antes mesmo de Deus fazer. Deixa Ele ser Deus na tua vida. Jefité era um grande soldado, um grande comandante, mas por dentro ainda era um menino rejeitado. Jefité, por ter sofrido tantas e tantas rejeições, ele começou a disfarçar a sua força de fé e começou a disfarçar muitas vezes a sua antecipação em uma fidelidade que não era real. O que você precisa compreender hoje é que chegou a hora de você parar. Quantos de vocês não estão presos em votos que vocês fizeram e poderiam hoje, por um arrependimento, simplesmente mudar a tua realidade? Às vezes você está preso em uma promessa que você fez e que você sabe que não vai dar conta de cumprir. Qual é o problema de voltar atrás e falar assim, olha, eu errei, me perdoa, não vou conseguir cumprir isso daqui? Muitas vezes o orgulho faz a gente não querer parecer uma pessoa passível de erro. E por não queremos nos parecermos passíveis de erro, nós começamos a ficar presos em situações que não precisava nos prender. E o que eu quero dizer para você aqui para encerrar é que você já foi aceito, você já é filho e você já é escolhido por Deus. Pare de tentar comprar a aprovação de quem não sabe onde você vai chegar. E outra, muito pior ainda, você tentar comprar a aprovação da parte de Deus. Ele já te escolheu, Ele já te separou. E você não precisa comprar absolutamente nada, porque o que vem de Deus é graça. E graça é um favor imerecido. Ou seja, mesmo que você tivesse todas as condições do mundo de tentar comprar qualquer coisa, você jamais conseguiria comprar o amor e o olhar de Deus sobre você. Ele já te ama de graça. E esse foi mais um episódio da nossa série Sabedoria em Ruínas, essa série que tem ajudado você a extrair princípios bíblicos de homens que receberam grandes coisas da parte de Deus, mas perderam elas por causa de traumas emocionais e dores emocionais. Eu espero que esse episódio também tenha ajudado você. Comenta aqui qual foi a parte dessa história que mais te impactou. E na semana que vem nós temos mais um episódio com mais uma história. Já aproveita, já curte, já se inscreve no canal para poder receber todos os nossos vídeos de todos os episódios dessa série. Espero que esteja gostando. Se você tiver alguma ideia de algum personagem que quer que a gente analise aqui também, coloca aqui nos comentários e envia para aquele seu amigo que precisa também aprender a controlar mais a ansiedade. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio.